Então, dando continuidade aí, vamos mostrar um outro exemplo, onde agora a gente vai pensar, não na inequação como propriamente dito, mas uma inequação onde está envolvendo ou multiplicação, ou divisão, ou tudo conjunto. Multiplicação, divisão, então o que é a nossa inequação produto ou a nossa inequação quociente. E aí eu já vou entrar com um exemplo que é mais fácil, tá? Quero que você resolva essa inequação aqui dentro do conjunto dos reais. Então eu quero quais são os valores que fazem com que esse resultado aqui seja menor ou igual a zero. Bom, alguns detalhes aqui. Primeiro, a parte de cima tudo bem que dê zero, não tem problema, mas na parte de baixo do denominador, toda vez que a gente tiver essa situação aqui, nunca vai poder ser zero. Então a gente vai calcular quem são as raízes da equação, porém a bolinha sempre vai ser aberta. E na parte de cima, ela pode ser aberta ou fechada, dependendo aqui do maior igual, menor igual. Se entra ou não o sinal igual. Legal? Então, vamos lá. Qual a primeira coisa a fazer? Nós temos então aí a parte de cima e a parte de baixo, duas funções, certo? No numerador, a gente vai chamar essa função aqui de x² menos 2x menos 3, vamos igualar ela a zero para a gente descobrir as raízes. E no denominador, a gente vai pegar o menos x² mais 1, também vamos igualar a zero para descobrir a raiz, mas lembrando que, na verdade, o correto aqui é colocar diferente de zero, porque ele não pode. Beleza? A gente não pode ter zero no denominador. Então, se a gente calcular as raízes da nossa função 1, a gente tem o menos 1 e o 3, e as raízes da outra equação seria menos 1 e 1, lembrando que aqui a bolinha é aberta. Então, independente do tipo dessa desigualdade, deixe claro para você que o denominador sempre vai ser diferente de zero. Então aqui o x não pode ser menos 1 e o x não pode ser 1. Legal? Tá. Então agora que a gente fez isso, descobrimos as raízes, os valores, a gente vai fazer o quê? Vamos estudar o sinal de cada uma delas. Como que a gente vai fazer isso? Então lá, no numerador, meu azinho é positivo, as minhas raízes são menos 1 e 3. Então eu venho, desenho a minha parábola, coloco o positivo antes do menos 1 e depois do 3 e negativo no intervalo. Fazemos o mesmo com o denominador, que está lá. Carinha triste por quê? Porque o azinho é negativo. Então tá lá. Duas raízes. Só que aqui a bolinha é aberta, ó. Tá vendo? As bolinhas são abertas que ele não pode entrar. Aqui as bolinhas ficaram fechadas porque o meu problema diz que lá no início, ó, pode ser menor ou igual a zero. Beleza? Tá. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o quadro de sinais. Senhor, como assim quadro de sinais? Assim como a gente fez lá na função do primeiro grau, aqui também. Então nós vamos pegar aqui ó, o numerador e vamos escrever aqui quem são as raízes, o que acontece antes e depois com o sinal. Então antes do menos 1, depois do menos 1 até o 3 e depois do 3. Vamos pegar a segunda função, que é o denominador no caso, e vamos escrever o que acontece lá. Antes do menos 1, entre o menos 1 e 1 e depois do 1. Colocamos os sinais, trazemos para a resposta todos os valores, todas as raízes, com suas respectivas situações de bolinha aberta ou fechada, lembrando que o menos 1 vale para o numerador, mas não vale para o denominador, então ele não vale na resposta. Tá? A bolinha aberta ela sempre abre. Só vai valer quando é bolinha fechada com bolinha fechada, aí ele continua, que é o caso do 3 aqui. O que nós queremos é uma regrinha de jogo de sinal, né? Nós queremos saber quanto dá o numerador dividido pelo denominador, mas a questão dos sinais, para a gente verificar depois se eles vão ser positivo ou negativo e dar a resposta. Então, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Ok? Tá. Qual foi a pergunta? Lá no nosso conjunto solução lá, a gente estava querendo quem? Os valores que fossem, no caso aí, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Eles queriam os valores negativos, mas também vale o zero. Então nós voltamos aqui e nós damos no nosso conjunto solução o seguinte. Primeiro, x é um número real. Tá o quê? Seja menor que 1. Então, eu peguei aqui, ó, do 1 para cá. Porém, o menos 1 não pode. Então, x pode ser menor que 1. Não pode ser 1. Ou ele vai ser positivo, né? E o próprio 3. Fechado? Bom, galera, então, para esses casos aí, né? Da inequação produto, inequação quociente, sempre vai ser importante a gente fazer essa análise do sinal, né? E resolver as funções e depois de fazer esse ajuste de sinal, a gente verificar qual a resposta. Então, nós temos uma outra opção aqui, que é exatamente essa, ó, resolver a inequação. Isso aqui é uma inequação produto, né, onde nós temos duas funções do segundo grau. Não é necessário que vocês façam a multiplicação, então deixa como está aqui. Isso aqui a gente chama de função 1, função 2. Quero os valores positivos ou o igual a zero, então eu quero os não negativos, né? E a gente vai fazer, então, essa situação. Vamos pular aqui.
Vamos pegar o primeiro. Ó. Então, quando a gente vai fazer a análise de função, a gente vai fazer o estudo do sinal daquela primeira função lá, que é x² menos 5x mais 6. Vamos calcular as raízes. Então, as raízes são 2 e 3, certo? Descobertas as raízes, o azinho é positivo. Então, a gente tem aqui ó, uma carinha feliz. Positivo antes do 2, negativo entre 2 e 3 e positivo depois do valor de 3. Legal. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda função, que é menos x² mais 2x mais 3. Vamos descobrir quem são as raízes, no caso 1 e 3. Carinha, triste porque o azinho é negativo. Pronto, fizemos o estudo do sinal das duas. O que a gente faz agora? A gente vai trabalhar o varalzinho lá, o quadro de sinais. A nossa função A, nós temos aqui as raízes para ela 2 e 3, então está 2 e 3. Tá? As bolinhas aqui, elas vão fechar todas no final. Então eu deixei tudo aberto agora, mas depois a gente vai fechando ela aqui. Valores positivos antes do 2, negativo entre 2 e 3 e positivo depois do 2. O jeitinho que está aqui, ó. No item B, negativo, positivo e negativo. E aí, no item B aqui, nós pegamos, então, as raízes são de menos 1 e 3. Antes do menos 1, negativo, positivo. Do jeitinho que está aqui, a gente escreve. Legal? Como a gente quer a multiplicação de A por B, então a gente faz a multiplicaçãozinha aqui, ó. Positivo com negativo, positivo, 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 negativo. Fazemos o quadro de sinal. E a nossa pergunta original, quem a gente quer? A gente quer os valores positivos. Então, a gente quer a região que seja entre menos 1 e 2 para frente de 3. Então, o nosso conjunto de solução aqui, lá, fica os valores que são o maior, o positivo, né? E o que dá para nós aqui como solução também o zero. Então, me interessa esses valores aqui. O item B aqui, ó, agora eu já dou uma misturada. Eu estou trabalhando os conceitos que nós temos aqui, ó, dos valores de três funções do segundo grau, uma função do primeiro grau, produto, produto e quociente. Eu quero o resultado disso aqui negativo, ou que seja igual a zero, tá? Bom, o que a gente faz aqui? Nós temos quatro funções, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos analisar essas quatro funções separadamente. Lembrando que, como ele interessa para ele o igual a zero, tudo que está no denominador, nós não vamos aceitar o zero, tá? Então, a gente vai colocar diferente de zero. Então, as raízes que a gente vai calcular normalmente aqui, a bolinha é aberta, só temos que lembrar disso, tá? Como o nosso delta aqui, para esse primeiro caso, é negativo, e o meu azinho é positivo, então nós vamos ter aqui, o estudo de sinal nosso vai ser tudo positivo. Para qualquer valor de x, todo mundo é positivo. Vamos para o item B. Calculamos o nosso delta aqui, ele deu maior que zero, achamos as raízes, 2 e 4. O azinho é positivo, então escrevemos aqui bonitinho o circuito dos sinais aqui analisados. Legal. Vamos para a função 3, que é uma função do primeiro grau. A gente vai lembrar da aula passada, que a gente faz lá. Isso aqui igual a zero, né? Lembrando que não é zero, é diferente de zero, mas a gente faz igual a zero para achar a raiz. Então, achamos que o x é igual a 1. Então, aqui a bolinha fica aberta agora, certo? E aí a nossa reta é crescente, porque o azinho é positivo. Positivo depois, negativo antes do nosso 1. Passamos a mesma coisa, só lembrando que a bolinha aqui é aberta, né? Vamos fazer a mesma coisa agora para essa função do segundo grau. Calculamos o delta aqui, verificamos que ele vai dar igual a zero, então só vai ter uma raiz, né? As duas são iguais, ou seja, uma raiz única, né? Onde, então, para qualquer valor de x aqui, nós vamos ter positivo ou aqui não vale. Então, o 2 para nós não vale, e não pode ser zero. Feito isso, nós vamos pegar agora esses sinais todos que estão aqui e vamos colocar isso num quadro de sinal. Ó. Então, no caso do item A, todo mundo positivo. No caso do item B, ele é positivo antes e depois do 2 do 4. Do item C, negativo antes e positivo depois do 2, que aqui é a nossa função do primeiro grau. E aqui é positivo para todo mundo, respeitando aí os nossos valores das bolinhas abertas. Vamos fechar a bolinha onde deve fechar, tá? O 1 e o 2 não pode, que nós vimos aqui na parte de baixo não pode, então a bolinha deve estar fechada ou não. Como tem uma aberta, fica aberta. E aí, então, o conjunto solução para nós, depois da guerrinha de sinal, sempre de 2 em 2, ó. Positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo, negativo com positivo, negativo. Tudo positivo, beleza. Como eu tenho 3 aqui e 1, esse cara já ferra tudo. Então, negativo e todo mundo positivo. Pronto. Positivo entre 1 e 2, maior que 4. Negativo antes do 1 e entre o 2 e o 4. É isso que eu quero como resposta, então tá lá. Solução, x pertence aos reais, tal que ele seja menor que 1, então a bolinha é aberta. Ou 2 com bolinha aberta, fechado no 4. Ou a gente pode também escrever isso aqui como um conjunto de solução relacionado a um intervalo, né? De menos infinito até 1, o 1 aberto, união com o 2 aberto e o 4 fechado. Beleza, galera? Então, essa aí é a
parte dos exercícios aí que a gente tem aí extra, tá? E eu quero finalizar com isso aqui para depois a gente ir lá para o exercício da apostila. Essa parte de inequação produto, inequação quociente, ela também é muito usada para a gente definir domínio. Então olha só que legal. Para que condição eu tenho essa função y, que é a raiz de tudo isso aqui que está aqui dentro, sendo esse y um resultado real, eu consigo definir ela, ou seja, está perguntando qual o domínio dessa função, certo? Como é que eu vou resolver o domínio dessa função? Então, galera, para a gente poder resolver aquela situação, nós devemos fazer aquele valor que está dentro da raiz, né, como ele quer que o resultado seja real, então a gente tem que fazer isso aqui ser positivo, ou pode até dar zero, porque se esse valor todo der zero, raiz de zero tem solução. Tudo bem? Porém, lembrando que aqui nós temos essa situação onde aqui não pode ser zero. Legal? Então, o que a gente deve fazer agora? Nós vamos fazer o estudo de sinal de cada uma delas, separadamente. Tá? Então, vamos fazer isso aqui agora, passo a passo. O estudo de sinal. Legal? Certo. Então, agora a gente tem aqui. Então, ficaria assim, ó. Primeira função, nós temos que a primeira função seria x menos 3 e a gente vai igualar a zero. Então, a gente vai dizer que o x vale 3. Fazendo o estudo de sinal aqui, nós teríamos uma função crescente. Aqui, o valor é 3. Só que como me interessa como solução, a bolinha é fechada. Positivo e negativo. Ok? Então, fizemos aí a primeira função. A segunda função aqui, nós temos que x² mais 2x menos 8, certo? Nós vamos fazer isso aqui igual a zero. E aí, vamos calcular o delta. Ó. Delta vai ser B2 menos 4 vezes A vezes C. Observe que o nosso delta aqui, ó, 4 mais 32 dá 36, ele é positivo. Então, isso significa que nós vamos ter duas raízes. Você pode fazer aqui as raízes usando Bhaskara mesmo, ou seja, menos b, que seria menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do nosso amigo delta, que é 36, sobre 2a. Daqui a gente tiraria que uma raiz seria menos 2 mais 6 sobre 2, e a outra raiz seria menos 2 menos 6 sobre 2. Menos 2 mais 6 dá 4, dividido por 2, isso dá 2. E aqui menos 6 dá menos 8, então isso aqui dá menos 4. Poderíamos ter feito por soma e produto também, e sairia de boa. Né? Dois números que multiplicado dá menos 8, e que somado vai dar 2 positivo aqui. Certo? Na verdade é menos 2, porque é menos b sobre a. Estudo de sinal. Então como é que vai ficar isso aqui? Nós vamos traçar uma reta, certo? Carinha feliz, porque o nosso a é positivo. Corta em 2 pontos, só que lembrando que essa raiz aqui e essa raiz aqui nos interessa. Então, o menos 4 e o 2, análise do sinal, positivo, negativo e positivo. Pronto. Fizemos o estudo do sinal da segunda função. Como nós vamos descer agora, essa função aqui de baixo, que é a terceira, nós vamos escrevê-la igualando a zero, porém, nós sabemos que, na verdade, isso aqui não pode ser zero. Né? Então, o correto é escrever assim, ó, isso aqui não pode ser zero. E quais seriam os valores, ó, a raiz que isso faz não ser zero. Bom, primeiro vamos calcular o delta para ver o que acontece com esse delta. Então, o delta é B2 menos 4 vezes A vezes C. O nosso delta vai ser 16 menos 12, ele é 4, é positivo. Duas raízes. Quem são as raízes? Vamos fazer por soma e produto agora, para no mesmo exercício a gente lembrar de dois conceitos. Então, soma é menos b sobre a, que é menos 4. O produto é c sobre a, que é 3. Então, nós estamos procurando dois números que multiplicado dá 3, 1 e o 3. Porém, tem que dar positivo na multiplicação e negativo na soma. Então, o número que a gente está procurando é o menos 1 e o menos 3, correto? Porque menos 1 vezes menos 3, isso dá 3 positivo. E o menos 1 com o menos 3 dá menos 4. Isso significa, então, que o nosso estudo de sinal fica dessa forma, que nós temos o eixo x, o azinho é positivo, então a gente vem aqui e faz isso aqui, ó. Agora, tomamos um pequeno cuidado da bolinha ficar aberta no menos 3 e no menos 1. E fazemos o estudo de sinal normalmente. Beleza? Até aqui tranquilo? Então, agora o que a gente vai fazer? Conjunto solução. Nós vamos determinar o domínio daquela função. Então, nós vamos ter aqui
função 1, função 2, função 3 e o resultado que a gente quer achar, que são os valores maiores ou próprio zero. Então vamos lá, colocamos aqui a nossa retinha. Clique. Então nós temos aqui o x, bonitinho. Vamos colocar esses valores tomando alguns cuidados. Ó, 3, menos 4, 2, menos 1 e menos 3. Então nós vamos só tomar esses cuidados, que o nosso menor valor está aqui no 2. Então vamos colocar aqui, ó, esse cara aqui é o menos 4, certo? Nós temos na função 3 aqui o nosso menos 3 aqui. Nós temos o menos 1 aqui. E nós temos ainda na função 2 o número 2. E lá em cima, na função 1, nós temos o 3, certo? Vamos fechar as bolinhas onde deve. Então, vamos fechar aqui, ó. Aqui a bolinha nossa é fechada. Aqui a nossa bolinha no 2 e no 4 negativo, ela é fechada. E nós vamos deixar a nossa bolinha aberta nessa função aqui. Esses valores todos aqui, agora vem o nosso quadro de sinal, a gente vai trazer todos esses valores aqui para a solução, ó. Então, nós vamos pegar todos esses caras aqui e vamos trazer para a nossa resposta. Todos eles descemos, por isso chama-se quadro de sinais, porque ele forma um varal, uma rede, né? E aí eu vou transcrever do jeitinho que está aqui, ó. Os que são bolinha fechada, continua a bolinha fechada, então aqui, ó, nós teremos o menos 4, o menos 3 com a bolinha aberta, o menos 1 com a bolinha aberta, o número 2 com a bolinha fechada e o número 3 com a bolinha fechada. Vamos pegar aqui exatamente o que está escrito. Para frente do 3, nós temos os valores positivos e antes nós temos os valores negativos. Antes do 4, negativo é positivo e para frente do 2 também é positivo. Aqui no meio, negativo. Antes do 3, nós temos valores positivos, aqui é negativo, e para frente é positivo. Pronto. Regrinha de sinal, mais com mais dá mais, com menos aqui dá menos. Aqui dá menos com menos dá mais, então aqui continua mais. Menos, aqui dá mais, aqui vai dar menos, e aqui dá mais. Legal? Qual é a pergunta? A pergunta eu quero os valores positivos ou igual a zero. Então, o nosso conjunto solução aqui vai ser aonde é positivo nessa região, aonde é positivo nessa região e para frente do 3. Quais são as respostas que me interessam além disso? O 2, o 3 e o 4. Então, na verdade, para que aquela função seja definida, nós estamos procurando o domínio. E o domínio seria x é um número real de tal forma que ele seja menor ou igual, vou botar aqui que ficou feia essa cor, ele seja menor ou igual a x, só menor que menos 3, então menos 4 menor igual a x menor que menos 3, ou ele pode estar do menos 1 menor que x menor ou igual a 2, ou ele pode ser definido quando x for maior ou igual a 3. E aí nós definimos a nossa função. Tá? Então isso aí é uma maneira de a gente achar domínio das funções. É muito útil aí para a gente resolver esse tipo de problema. Certo, galera? Então vamos dar continuidade aqui. Então nós vamos agora aí para o nosso exercício número 2. Nós temos aí o mesmo sisteminha que a gente acabou de fazer, mas a gente vai resolver agora aí bonitinho. Nós temos essa desigualdade e a gente quer saber quais são os valores de x que satisfazem essa inequação. Então vamos dar sequência. Então a gente tem aí essa situação de resolver aqui essa inequação. Nós temos então nossa equação 1 e equação 2. Então qual a primeira que a gente faz? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é estudar o sinal. Então, o estudo do sinal. Como é que a gente estuda o sinal? Vamos chamar de função 1 aqui, aquela equação do segundo grau lá, porque nós vamos igualar a zero. X² menos 4x mais 3 igual a zero. Vamos achar aqui as raízes, então, vou por soma e produto, ó, soma é menos b sobre a,
o produto é C sobre A, dois números que multiplicado aqui dê 3, então vamos pegar aqui o 1 e o 3, que multiplicado dá 4. Como o nosso Azinho aqui é positivo, então nós temos aí essa seguinte situação. O sinal dele, bonitinho aqui, bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui. Só que, veja bem, bolinha fechada seria válido se o nosso problema pedisse o valor igual a zero. Como o nosso valor aqui é só maior que zero, então o que a gente vai fazer? Essa bolinha momentaneamente, ela vai estar aberta porque não está interessando para nós fechar essa bolinha, tá? Então nós vamos deixar essa bolinha aqui aberta, beleza? Vamos pintá-la de branquinho aqui, ó, para dar essa ideia de o que acontece, quais são as raízes do nosso número 1 e o nosso número 3, positivo, negativo e positivo. Feito o estudo de sinal da primeira equação. Vamos para a segunda equação, onde a segunda equação agora eu tenho x² menos 7x mais 10. E aqui eu gostaria que ele fosse igual a zero. Porém, como ele está no denominador, então eu vou colocar diferente de zero. Mas a forma de cálculo é a mesma. Ó. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Dois números que multiplicado dá 10, 2 e 5. E que somado dá 7. Como o meu azinho é positivo, então nós vamos fazer o estudo do sinal aqui dessa forma. Então nós temos aqui, né? Vamos cortar aqui e vamos cortar aqui no 2 e no 5. Aqui, independente de ser ou não igual a zero, aqui sempre vai ser bolinha aberta. Então, no denominador está estudado o estudo do sinal está feito, certo? E aí nós vamos agora para o nosso conjunto de solução. Então nós vamos escrever aqui equação 1, nós vamos fazer equação 2 e nós vamos querer o conjunto de solução, ou seja, os valores positivos. Nós vamos fazer uma reta x aqui, uma outra reta e uma terceira que é a reta da solução. Vamos colocar esses valores 1, 3, 2 e 5. Então, na ordem aqui, vamos colocar o 1 aqui, ó, né? E vamos colocar o 3 por aqui. Vamos colocar o 2 aqui e vamos colocar o 5 aqui. Todo mundo com bolinha aberta. O que a gente vai fazer agora? Vamos transladar todos esses caras aqui, ó, para o nosso conjunto de solução aqui, ou seja, lá para a resposta. Certo? Então vem tudo para a resposta aqui, ó, bonitinho. Vamos colocar então aqui o número 1 com bolinha aberta, o número 2 com bolinha aberta, o número 3 com bolinha aberta e o número 5 com bolinha aberta. Vamos transcrever exatamente o que está aqui, ó. Antes do 1, positivo, entre o 1 e o 3, negativo e para frente do 3, positivo. Antes do 2, positivo, entre o 2 e o 5, negativo, para frente, positivo. Passamos a guerra de sinal, então positivo com positivo, positivo com negativo, positivo aqui de novo, aqui dá negativo e aqui dá positivo. Qual o nosso conjunto de solução? Os positivos. Então nós queremos essa região me interessa, essa me interessa e essa também. Então qual vai ser a nossa solução? Nosso conjunto de solução aqui é que o x ele é um número real, de tal forma que o x seja menor que o número 1, ou que ele esteja entre 2 e 3, ou que ele seja maior que 5. Tudo bem? E aí a gente vai aqui olhar na nossa resposta aí e a gente encontra aí o nosso item B como solução do problema. Legal? Então não foge muito disso. Chique?